Imagine, por um instante, que nossa realidade não seja a regra, mas a exceção. Que entre incontáveis universos possíveis, o nosso seja apenas um raro caso em que tudo deu certo o suficiente para permitir vida, consciência e civilização. Agora imagine o oposto. Universos onde pequenas mudanças nas leis da física, no tempo ou no acaso, transformaram a existência em algo instável, hostil ou simplesmente impossível. Bem-vindo ao conceito do multiverso sombrio, realidades onde a própria estrutura do cosmos falhou. Desde que a física moderna começou a investigar a origem do universo, uma descoberta perturbadora veio à tona. As constantes fundamentais da natureza parecem estar ajustadas com uma precisão absurda. Uma variação mínima na força da gravidade, na carga do elétron ou na velocidade da luz tornaria impossível a formação de estrelas, planetas, moléculas complexas e, consequentemente, da vida. Isso levanta uma questão inquietante. Por que nosso universo parece tão perfeitamente calibrado? Uma das respostas mais fascinantes é a hipótese do multiverso. Segundo ela, existem incontáveis universos, cada um com suas próprias leis físicas. Nosso universo seria apenas um, entre muitos. Um dos poucos onde as condições permitiram que estruturas complexas emergissem. Todos os outros, em maior ou menor grau, seriam versões fracassadas da realidade. Esses universos sombrios não são necessariamente lugares cheios de monstros ou caos visível. Muitos deles seriam silenciosos, vazios, frios, escuros, incapazes de gerar qualquer forma de organização. Em alguns, o espaço se expandiria rápido demais, impedindo a formação de galáxias. Em outros, a gravidade seria tão intensa que tudo colapsaria quase instantaneamente em buracos negros. Alguns nem sequer chegariam a formar partículas estáveis. Existiriam universos que durariam apenas frações de segundo, nascendo e morrendo em um piscar de olhos cósmico. Outros poderiam persistir por bilhões de anos, mas em estados tão hostis que nenhuma forma de vida jamais conseguiria surgir. Esses seriam os mundos onde a realidade deu errado, não por erro, mas por pura variação entre infinitas possibilidades. O conceito do multiverso sombrio ganha ainda mais força quando analisamos a inflação cósmica. O período logo após o Big Bang em que o universo se expandiu de forma extremamente rápida. Algumas teorias sugerem que esse processo não ocorreu apenas uma vez, mas continua acontecendo eternamente, gerando bolhas de universos com propriedades diferentes. Cada bolha seria uma nova tentativa da realidade. Nesse cenário, nosso universo seria uma dessas bolhas, mas ao redor dele existiriam incontáveis outras, a maioria incompatível com a existência de qualquer tipo de vida. Uma verdadeira paisagem cósmica de realidades fracassadas. Agora imagine que, em alguns desses universos, as condições permitiram a formação de estruturas complexas, mas não estáveis. Mundos onde a química funciona de maneira errática, onde as estrelas explodem antes de se estabilizar, onde o tempo flui de forma irregular. Realidades onde civilizações poderiam até surgir, mas estariam condenadas ao colapso inevitável. Se isso for verdade, então versões alternativas da humanidade podem ter existido em universos que não sobreviveram. Civilizações inteiras podem ter se desenvolvido apenas para serem apagadas por instabilidades fundamentais da própria realidade. Alguns físicos sugerem que certos universos poderiam sofrer o chamado decaimento do vácuo. Nesse processo, o estado energético do universo muda subitamente, alterando completamente suas leis físicas. Uma onda invisível atravessaria o cosmos à velocidade da luz, destruindo tudo instantaneamente. Nenhum aviso, nenhuma chance de fuga, simplesmente o fim absoluto. Se esse tipo de evento é possível, então podem existir universos inteiros que desapareceram sem deixar vestígios, engolidos por uma reconfiguração radical da realidade. E talvez, em algum nível profundo, nosso próprio universo esteja apenas temporariamente estável. Essa possibilidade lança uma sombra inquietante sobre a existência. Talvez vivamos em uma realidade provisória, sustentada por um equilíbrio extremamente delicado. Pequenas flutuações quânticas poderiam, em tese, desencadear transformações irreversíveis.
Algumas simulações cosmológicas sugerem que universos com constantes levemente diferentes produzem resultados dramaticamente distintos. Em certos cenários, a matéria não consegue se agrupar. Em outros, o tempo se comporta de forma tão estranha que eventos não seguem uma sequência causal clara. Haveria universos onde o passado, o presente e o futuro coexistem de maneira confusa, impossibilitando qualquer forma de consciência estável. Existiriam também universos onde a entropia cresce de forma descontrolada, levando tudo rapidamente ao caos térmico absoluto. Nessas realidades, nenhuma estrutura duraria tempo suficiente para se organizar. Seriam mundos de desintegração constante, onde tudo nasce condenado. Mas talvez o mais perturbador sejam os universos onde a vida surgiu e falhou. Mundos onde civilizações avançadas se desenvolveram apenas para serem destruídas por instabilidades físicas inevitáveis. Imagine sociedades inteiras percebendo que vivem em um universo condenado, tentando desesperadamente encontrar uma saída para outras realidades antes que tudo se apague. Isso levanta uma questão ainda mais inquietante. Seria possível atravessar de um universo condenado para outro, mais estável? Algumas teorias sugerem que, em condições extremas, conexões temporárias entre universos poderiam surgir. Espécies avançadas poderiam tentar escapar de seus mundos moribundos, buscando refúgio em realidades mais favoráveis. Se isso for possível, então talvez algumas das anomalias que observamos no nosso universo, fenômenos inexplicáveis, energia desaparecendo, distorções no espaço-tempo, sejam ecos de interações com universos sombrios. Há também a hipótese de que certos universos fracassados possam colapsar em estruturas exóticas, como buracos negros primordiais, que poderiam servir como pontes entre realidades. Nessa visão, o próprio tecido do multiverso estaria em constante reciclagem, com universos nascendo, falhando e sendo reaproveitados em novas configurações. Essa ideia transforma o cosmos em algo muito mais dinâmico e brutal do que imaginamos. Um laboratório infinito onde realidades são testadas, ajustadas, descartadas. E se nosso universo for apenas uma versão que, até agora, conseguiu sobreviver, essa possibilidade muda profundamente nossa percepção de segurança cósmica. Talvez não exista garantia de continuidade. Talvez a estabilidade que experimentamos seja apenas um intervalo raro entre estados caóticos. Alguns teóricos sugerem que nosso universo pode estar em um falso vácuo, um estado temporariamente estável, mas não definitivo. Se uma transição para um estado mais estável ocorrer, tudo pode mudar instantaneamente. As leis da física seriam reescritas, átomos poderiam deixar de existir, estrelas poderiam desaparecer, o espaço-tempo poderia se reconfigurar completamente. Esse seria o destino de um universo sombrio em formação. Uma realidade que começa funcional, mas caminha lentamente rumo à própria aniquilação. Essa visão cósmica também lança nova luz sobre o conceito de sorte existencial. Talvez viver em um universo estável seja um privilégio extremamente raro, um acaso quase milagroso em meio a um oceano de realidades fracassadas. Se isso for verdade, então cada momento de existência é algo extraordinário. Cada batida do coração, cada pensamento consciente, cada experiência vivida acontece contra probabilidades praticamente infinitas. Mas há um lado ainda mais sombrio nessa teoria. Se universos fracassados são tão comuns, então versões nossas podem estar presas em realidades instáveis neste exato momento. Versões que vivem sob céus estranhos, leis físicas imprevisíveis, ameaças constantes de colapso. Para elas, nosso mundo pareceria um paraíso impossível. Isso nos leva a uma reflexão profunda. Nossa percepção da normalidade pode ser apenas um produto da sorte cósmica. Nada garante que essa estabilidade seja permanente. Talvez a maior ilusão da humanidade seja acreditar que a realidade é sólida, previsível e segura. Em escala cósmica, tudo pode ser transitório. O multiverso sombrio nos mostra que a existência não é garantida, que a realidade pode falhar, que universos inteiros podem nascer condenados,
que o simples fato de estarmos aqui, agora, é algo quase milagroso. No fim, essa ideia não precisa ser vista como uma fonte de medo, mas como um convite à consciência. Se vivemos em uma das raras realidades onde tudo deu certo, então talvez devêssemos valorizar cada instante com mais intensidade. Talvez cada escolha, cada gesto, cada criação humana seja uma pequena vitória contra o caos infinito que domina a maior parte do multiverso. E talvez, em algum lugar além da nossa percepção, existam incontáveis universos silenciosos, vazios e falhos, testemunhas invisíveis de como a realidade pode dar errado. Diante disso, nosso universo não parece apenas um lugar comum. Ele se torna um refúgio improvável, um ponto luminoso em meio a um oceano de escuridão cósmica. E talvez seja justamente por isso que existir seja, em si, o maior mistério e o maior privilégio de todos.